ele fala sobre a cisão ilegal. Olha, se a cisão é ilegal, a justiça não entendeu assim, porque as entidades todas que foram contra a cisão bombardearam a cisão e não conseguiram derrubar. Já teve, foi perdendo inclusive por unanimidade, por isso que nem se discute mais esse assunto lá com as entidades. O que passou lá agora na discussão das entidades é separação de massa, e não cisão do pré-70. Que é a mesma coisa de dizer o seguinte, ó, eu não vou chamar mais o cara de viado, vou chamar ele de homossexual. É isso. Porque o critério é o mesmo. A única diferença entre separação de massa e cisão é que na segregação de massa você fica ainda dentro do mesmo plano, mas tudo com custeio separado, com patrimônio segregado, mas está dentro do mesmo plano. Mas o patrimônio e o passivo é segregado, e a taxa é diferenciada. Então, pela proposta que foi aprovada nas entidades, o pré-70 não seria cisão, seria segregação. Então, ele continuaria no plano R ou no NR, né? Todos os dois têm pré-70, só que com custeio separado. Isso quer dizer o seguinte, 14,9 dos pós-70, corrigido em 50%. E o pré-70 no mesmo plano, só que com 14,9, sem aplicar os 50%. É isso. Tá? O outro efeito disso também, que é importante, quando você está em plano separado, o risco jurídico está blindado, vai para o outro plano. Quando você está junto, o risco jurídico, mesmo com segregação de massa, ele continua para o plano. Tá? E aí, esse foi o principal motivo da cisão. O AOR, quando nós assinamos o AOR, não tinha cisão. Não tinha cisão. Porque a gente entendia que as propostas que estavam ali resolviam, equacionava e equilibrava o plano para o futuro. O problema é que, do AOR para frente, foi uma avalanche de ações judiciais. O plano hoje tem 33 mil ações judiciais. 33 mil ações judiciais. Ou melhor, 33 mil participantes envolvidos em 23 mil ações judiciais. E aí, na grande maioria hoje, agora, dos não repactuados, que vai beneficiar somente os não repactuados, que é os níveis, não é os níveis, que é igual para todos os dois contingentes, mas é o PCAC e a RMNR. E aí não está correto o repactuado pagar a conta de um benefício que ele não vai receber. E aí, portanto, quando a gente viu nessa situação, a gente acabou fazendo um novo acordo de obrigações que estabeleceu a cisão entre repactuados e não. Tanto é verdade que você, quando você vai ver o contencioso jurídico de 4 bilhões, né, foi 2 bilhões para o repactuado e 2 bilhões para o não repactuado. E a diferença de número é muito maior. Né? Repactuados são 75% e não repactuados é 25%. Mas na hora de dividir o contencioso jurídico, foi praticamente meio a meio. Por quê? Porque o não repactuado, proporcionalmente, tem um volume muito maior, que vai dar um impacto proporcionalmente muito maior. E que se a Petrobras não vai pagar, e não vai pagar tudo, vai ser dividido todo mundo e a Petrobras. Então, o repactuado vai assumir uma conta de que ele não vai ter o respectivo aumento de benefício, ele só vai pagar. Por isso que, a partir daí, quando se desenvolveu esse cenário, a gente entendeu que a saída era a cisão, não tem jeito. E outra coisa importante, o mesmo não repactuado, ele ainda tem uma vantagem até 2028, no nosso acordo. Por quê? Porque o pré-70 representa a metade da massa do não repactuado. Isso quer dizer que o patrimônio dele, que é a dívida do pré-70, está sendo corrigido a inflação mais 6. A outra metade do patrimônio está rendendo bem menos. E no caso do repactuado, ele representa 20% da massa do repactuado. Então, o patrimônio, que é proporcionalmente 20%, está rendendo inflação mais 6, mas o restante patrimônio, 80%, não está rendendo isso. Então, nesse ponto também, o não repactuado acabou sendo beneficiado.
Foi beneficiado com a paridade. Eu esqueci de falar aqui da paridade, mas na conta da resolução 26, como é aplicado o equacionamento, você tem um déficit de 27, divide meio a meio, ou seja, na proporção das contribuições normais. Então, fica 13,5 para a Petrobras, 13,5 para o participante assistido. Se não tivesse feito a paridade lá no acordo de obrigações recíprocas, a paridade plena, estendendo a paridade para o assistido, não ficaria 13,5, 13,5. Não ficaria. A Petrobras assumiria a paridade só em relação ao ativo, e não ao assistido. Então, só para você ter ideia, quando pega os 13,5 do assistido, desculpe, do participante do assistido, já que a Petrobras assumiu a outra metade, desses 13,5 do participante assistido, 7 é do assistido, 6 é do ativo. Se não tivesse a paridade com o assistido, como é que sairia o equacionamento? A Petrobras pagaria 6 em vez de 13, paritário com o ativo, 6. E o aposentado, em vez de pagar 7, pagaria 14. Ou seja, o dobro do que ele está pagando hoje. Se a gente não tivesse estendido a paridade. Onde é que está acontecendo isso? No plano Petros Ultrafértil. No plano Petros Ultrafértil, que está tendo equacionamento, não existe a paridade com o assistido. O plano tem 20 e poucos na ativa, 1.000 e tantos aposentados. A Vale do Rio Doce, que é a controladora da Ultrafértil, ela está pagando a paridade só em relação aos 26 da ativa. Os outros 1.000 e pouco, ela não está pagando nada. Então, a conta lá está muito maior para os assistidos do que para os participantes. Se a gente não tivesse feito aquele acordo lá em 2008, a situação do assistido, independente de ser repactuado ou não, estava muito mais delicada, muito mais complicada.